Boa noite a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba, Santa Catarina. Convido a todos para iniciarmos a noite de estudos de hoje com uma oração. Jesus, nosso Mestre, que envia os espíritos da codificação, seus prepostos e trabalhadores, para auxiliarem a nós, espíritos ainda em trabalho de espiritualização e de melhoria, que possamos estar conectados com o alto, que possamos elevar os nossos pensamentos na noite de hoje, de modo que os estudos que vamos encontrar estejam conosco como grandes conhecimentos, como grandes alavancas, aonde nós, como espíritos iniciantes, possamos cada vez mais nos aproximarmos das verdades divinas, nos acolhermos nos braços dos bons trabalhadores, aprendermos com o Cristo, que é suave e doce, e do qual nós necessitamos tanto como exemplo e como parceria. Que possamos nos inspirar, que possamos elevar o nosso pensamento e nos conectar com o alto e com Deus. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós trouxemos a seguinte indagação. Quem é você? Nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, questão 13, nos evangelhos de João e Mateus, João capítulo 14, versículo 12, Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, e no livro Escutando Sentimentos, do Espírito Hermãs do Fo, por Francisco do Espírito Santo Neto, na página 31. Quem é você? Quem é você é uma pergunta simples, mas de resposta muito difícil, feita pelas religiões, pelas filosofias e pelas ciências. Então, as religiões, as filosofias e as ciências muito conseguiram trazer para nós, muito conseguiram elucidar a respeito das grandes questões filosóficas, religiosas e científicas que cercam as nossas dúvidas primordiais, as nossas dúvidas essenciais a respeito de onde viemos, quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. Cada uma dessas especialidades responde a essa indagação pela sua ótica de abordagem da vida e do ser, deixando para as outras searas a complementação necessária. Então as religiões vão responder essa pergunta de quem somos nós através das óticas religiosas. As filosofias vão elaborar, vão tecer comentários profundos a respeito da nossa natureza, e as ciências vão nos descrever no nosso caminhar evolutivo, no nosso caminhar terrestre e na nossa caminhada material, mas essas questões elas vão ser sempre pontuais, porque se nós abordamos a ciência, não temos a filosofia e a religião. Se nós abordamos o aspecto religioso, nos falta a filosofia e a ciência. E cada uma das searas, cada uma dessas correntes, dessas vertentes, responde a sua parte e deixa que o restante seja complementado pela outra. Mas nós precisamos aprofundar esse nosso comentário. Vamos realizar um exercício mental de tentativa de resposta e veremos que muitas variantes aparecem, com base no aprofundamento que damos à pergunta e na coragem que possuímos de mergulhar na solução, sob o risco de nos autodesnudarmos
e nos constrangermos. Então vamos fazer um exercício mental. Vamos tentar para nós mesmos responder essa questão. E se cada um de nós que estamos conectados fosse dar a sua resposta, nós veríamos que para cada pessoa teríamos uma resposta condizente com aquela pessoa. E as respostas, elas vão variar tanto naquilo que nós mergulhamos como solução e naquilo que nós aprofundamos na pergunta. Mas quando nós fazemos isso, há um processo de desnudamento. Nós temos que elaborar para nós mesmos certos cenários aonde nós somos colocados mentalmente dentro dessa questão, e pode ser que nesse processo nós nos sintamos constrangidos. De repente nós, ao aprofundarmos a questão, nós podemos trazer à tona aspectos que são nossos e que estão guardados, estão elaborados, estão sombreados dentro dos nossos núcleos íntimos. E isso pode nos constranger, né? Da nossa falta de evolução, da manifestação dos nossos atavismos. Isso pode vir a nos deixar numa posição desconfortável. E por isso nós receamos tanto nos aprofundarmos na pergunta como mergulhar na solução, porque temos esse aspecto sobre nós que muitas vezes gostaríamos ou desejaríamos ignorar. E é possível que quando a gente tenta responder essa pergunta, quem somos nós? Quem é você? Possivelmente a primeira resposta seja dizer nosso nome. Ah, sim, eu sou fulano. Ah, eu tenho tal idade, eu sou tal profissional, eu sou casado com Beltrana, com Ciclano, né? Eu sou um representante do gênero masculino, do gênero feminino. Nós vamos dar um monte de respostas. Mas se nós observarmos pela ótica do espírito imortal, todas essas respostas, todas essas primeiras respostas, elas são temporárias. Essas respostas, no máximo, definem características já sabidas ou evidentes, que talvez nem coincida no outro com a opinião que ele já possui sobre nós. Então, de repente, alguém nos olha e nos percebe no nosso gênero, nos percebe como profissionais. Às vezes nós envergamos as nossas fardas, os nossos fardamentos, a nossa roupa, a nossa vestimenta profissional. Às vezes a idade já aparenta, tanto nos nossos cabelos quanto na nossa pele. Às vezes as pessoas já sabem os nossos nomes, conhecem os nossos casamentos, sabem aonde nós moramos, então são informações já sabidas. Então isso tudo é muito evidente. Então se nós estivéssemos juntos agora, convivendo na mesma sala, que talvez logo aconteça, e eu fizesse essa pergunta e lançasse a pergunta aguardando a resposta, é possível que todos, a grande maioria ou talvez todos, dissessem o seu nome e a sua idade, né? A sua profissão, o seu estado. Mas isso é temporário. Se nós formos olhar pela ótica do espírito imortal, já fomos muitas vezes, muitas coisas em muitas vidas. Então esse momento de agora, essa vida de agora é só mais uma. Mas o nosso espírito, esse é imortal. Então talvez nós devamos realizar um exercício, uma tentativa de não responder essa questão observando condições, considerações de encarnação, considerações de ego, de personalidade que nós envergamos agora, mas tentar talvez responder essa questão como espíritos imortais que somos. Todas as formas, todas as características e todas as condições que envergamos hoje serão visitadas pelo tempo e devidamente reformadas, como já constatamos em nosso próprio passado, de acordo com a tessitura da vida,
pois na evolução de seres tudo é transitório e tem prazo para acabar. Então o tempo vai visitando as nossas vidas. E tudo aquilo que nós envergamos agora, daqui 10, daqui 20, daqui 5 anos, depois de devidamente visitadas pelo tempo, elas são reformadas. Elas têm prazo para acabar, elas são transitórias. Então as nossas profissões, alguns de maior sorte, talvez consigam trabalhar durante toda a sua vida naquela mesma profissão. Outros, por conta das necessidades, por conta do esforço físico, talvez precisem se aposentar delas e envergar outros uniformes. De repente a gente hoje está na condição de filho, mas visitados pelo tempo, talvez em alguns anos sejamos pais. Talvez hoje sejamos pais, mas visitados pelo tempo, tenhamos essa condição reformada para algum período no futuro e sejamos avós. Se somos casados hoje, podemos nos transformarmos em viúvos ou contrair novas núpcias. Então, tudo aquilo que temos agora, nesse momento, nesse dia, nesse instante, nessa fatia que estamos vivenciando da nossa vida, vai ser reformado pelo tempo. Porque encarnados tudo é transitório. E existem pessoas que sofrem muito com isso, né? Querendo fazer com que o transitório se transforme em alguma coisa perene, quando não é possível. A matéria está sempre em transformação. Tanto no macro como no micro, nós percebemos que a matéria está sempre realizando, ela está sempre atendendo aos impositivos do universo e está sempre se transformando. Na nossa condição material, nós somos transitórios, por isso que não adianta a gente dizer que eu sou A, que eu sou B, que eu sou fulano. É transitório, vai acabar em pouco tempo. Nós seremos visitados pelo tempo e essas condições serão todas elas reformadas. E momentaneamente, quando nós pensamos assim, podemos perceber nossa pequenez. Então, se o tempo nos visita e nós somos transitórios, então é possível que a gente possa responder essa pergunta dizendo que não somos ninguém. E aí nós nos sentimos diminuídos. Diminuídos que nos sentimos diante da grandeza das coisas, da grandeza dos fatos, ou da diluição que sofremos em meio dos numerosas formas humanas que nos cercam com sua beleza. Então não somos ninguém. Diante dos sóis que morrem, dos mundos que explodem, dos átomos que se rearranjam, diante da beleza das outras formas humanas, diante da grandeza do universo, da grandeza de Deus, da grandeza dos espíritos, da grandeza de Jesus, então não somos ninguém. Nós temos que cuidar com essa resposta, pois ela pode demonstrar que nós temos em nós um desamor, uma baixa autoestima muito grande, ou que nós temos um ego tão inflamado que queremos colocar para nós uma falsa modéstia de que não somos ninguém. Então vamos pensar a respeito dessa resposta. Tentando responder quem somos, respondemos que não somos ninguém. Pare. Por favor, pare. Essa resposta definitivamente não serve. Responder que não somos ninguém não serve. Responder que não somos ninguém é vilipendiar a sabedoria divina, que elaborou a melhor pedagogia evolutiva, nos colocou nas melhores instituições do universo, nos cercou dos melhores mestres para que nossa evolução fosse coroada com todas as vitórias possíveis aos filhos de Deus. Não diga que você não é ninguém. Nós, em nossas particularidades, somos criaturas únicas. Únicas. Ocupamos um espaço que é só nosso.
aonde nos expressamos, como nos expressamos com as pessoas que nos cercam, foi um carinho, foi um ninho elaborado por uma sabedoria divina. Não uma sabedoria humana, uma sabedoria divina. Nós somos o ápice da criação. A criação de Deus que corresponde ao universo que nós não conseguimos abarcar nem com a nossa mente, foi construído, foi colocado, foi imaginado pela sabedoria divina para que nós sejamos da parte de Deus os seus filhos amados, as suas melhores energias, os seus melhores resultados. Os espíritos dizem que no universo nós temos Deus, espírito e matéria. Nós somos parte de um todo e nós estamos à sombra de Deus. Ele fez para nós as melhores instituições, os melhores mundos, colocou para nós os melhores mestres, para que nós, como seus filhos, sejamos coroados com todas as vitórias possíveis. Então, responder que não somos ninguém, jamais. Somos filhos de Deus, sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Deus é a suprema e soberana inteligência e é infinitamente perfeito. Então, um Deus perfeito criou situações perfeitas para a nossa perfeição, para o nosso aperfeiçoamento. Somos perfectíveis e destinados à angelitude, apesar de nos encontrarmos momentaneamente em um estado de desvio da senda da perfeição. Todos nós, mundo de provas e expiações, todos nós, em algum momento nós vamos nos desviar dessa senda de perfeição. Nós estamos ainda em aprendizado, nós estamos em construção. E Deus sabe disso. Nós estamos exercitando essas virtudes necessárias à perfeição. Deus sabe disso. E providencia uma nova pedagogia, providencia novos mestres, providencia novos espaços, providencia tudo o que necessitamos. Então, essa condição momentânea em que nos encontramos, como dissemos lá no começo, ela vai passar. O tempo vai nos visitar e vai reformar aquilo que estamos vivenciando. Aquilo que estamos vivenciando na matéria, que estamos contribuindo, inclusive, Deus espera que nós façamos a nossa parte no processo criativo e no processo de desenvolvimento, no processo da criação. Ele aguarda que nós façamos a nossa parte. E nós vamos realizá-lo, com toda certeza. Mas Deus também aguarda. Por isso que não tem problema nenhum da gente esperar, às vezes, porque Deus também está nos esperando há muito tempo. Somos perfectíveis e destinados à angelitude. Então, essa perfeição ainda não é para agora, mas ela não tarda. Jesus nos chamava de irmãos. Se somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos do Mestre. Temos filiação divina. Porque Jesus, em uma das suas falas, diz: as coisas que faço, vocês também farão, se tiverem fé. Então Jesus foi claro. Ele disse: olha, aquilo que eu estou fazendo agora, vocês serão capazes de fazer, se mantiverem a fé. Mas nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com fé. Devemos exercitar nossa fé. E a fé vem da raiz fidelidade, fidelidade a Deus.
mesmo nas piores circunstâncias e nas piores dores. Exercitar. Nossas dores, as circunstâncias difíceis, nossos problemas que nos visitam e nos alcançam, são o exercício da nossa fé. E não importa o que estejamos passando, temos que continuar em processo de fidelidade, em alta fidelidade a Deus. Porque essa é a pedagogia evolutiva. Essa vida momentânea que o tempo reforma com as suas ações, ela é momentânea, ela é passageira, ela é transitória. E nós precisamos entender essa transitoriedade, nós precisamos entender a grandiosidade das coisas que nos cercam e das lições que nos cercam e nos alcançam, porque nós vamos exercitando a nossa fidelidade, vamos nos aproximando da realidade espiritual, vamos percebendo que um mundo de provas e expiações, quanto mais rápido eu passar por ele, quanto mais esforços eu fizer para passar por ele, quanto mais eu me esforçar para entender, compreender essa didática evolutiva, mais rapidamente eu vou me afastar das dores, das circunstâncias, por piores que sejam. Então nós precisamos começar a observar a vida como transitória, mesmo os problemas são transitórios, mesmo as dores, mesmo a dificuldade é transitória, ela passa. Mas existe algo que não passa, existe algo que permanece, que é o aspecto espiritual. Então demos atenção a ele, nos apeguemos a ele, olhemos para ele. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus veio, sofreu todas as dores, vivenciou todas as piores circunstâncias existentes nas nossas atitudes, e superou todas elas, ele continuou em fidelidade com Deus. Ele nos mostrou que é possível. E não bastasse isso, dando o seu exemplo, ele volta dali a alguns dias e diz, toque aqui, pegue em mim, veja que sou eu. Eu não morri. A morte não existe, eu venci a morte. Essa é a mensagem que ele nos traz. Então trabalhe, se esforce, abandone a matéria, busque a realidade espiritual e viva exercitando a sua fidelidade com Deus, mesmo nas maiores dificuldades. Nós temos lá em Mateus 5,14, nós somos a luz do mundo. Foi o que Jesus falou. Ele disse que nós somos luz no mundo. E daí ele também disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia para colocá-lo embaixo do alqueire, mas no velador. Acender uma candeia, acender um lampião e colocá-lo embaixo do cesto. Mas temos que colocá-lo no meio da casa, no velador, no lugar onde todos possam ser iluminados. E daí no final ele completa dizendo, brilhe também a vossa luz. E quando Jesus diz isso, ele faz numa sentença afirmativa, impositiva, falando da luz que todos temos. Quando ele diz, brilhe a vossa luz, ele está sendo enfático. Brilhe também a vossa luz. Também. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o ápice da criação. Nós estamos em processo de perfectibilidade. Nós vamos atingir isso. Mas precisamos acreditar. Precisamos acreditar que temos luz. Precisamos acreditar que somos filhos de Deus. Precisamos acreditar que Jesus é nosso irmão. Precisamos crer nisso, colocar como uma verdade, vivenciar essa verdade. É disso que somos feitos, luz. Compreendem agora porque nós não podemos dizer que não somos ninguém? É proibido dizer isso? Ou que nós estamos equivocados quando dizemos o nosso nome e a nossa profissão?
Nós estamos muito distantes da realidade, nós somos criaturas em processo de perfeição, nas melhores escolas, com os melhores mestres, com os melhores companheiros de classe que nós necessitamos. As pessoas que estão conosco são as melhores. E estão ali para que nós consigamos evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 9, nós temos Fénelon, o grego, definindo a nossa origem. E ele diz: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha do fogo sagrado. Então, todos nós somos, em essência, amor. Deus, na sua infinita sabedoria, nos criou amando, nos educa amando, nos conduz com amor. Não é possível que nós passemos pela vida imaginando que somos desgraçados ou que não somos ninguém. Quando nós somos construídos em amor, educados em amor, conduzidos em amor, e dentro de nós temos centelha de amor, amor sagrado. Fénelon nos fala, o filósofo grego, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala, espírito da codificação, nos falando, vocês são amor, do primeiro ao último. Não existe criatura na forma humana que não seja centelha do fogo sagrado, não seja amor em essência divina. E esses aspectos, sim, são definitivos e imutáveis. Mesmo ao mais infeliz dos seres. Porque o mais infeliz, o mais errado, o mais equivocado, o mais violento, não importa o adjetivo que nós coloquemos nele, o mais infeliz dos seres tem em si aspectos definitivos e imutáveis que são do espírito imortal, essência do amor divino. É uma questão de tempo. São aqueles que nós falávamos ali atrás. Estamos momentaneamente desviados. O mais infeliz dos seres, a criatura mais abjeta que você pode lembrar e relacionar, ele é momentâneo. O tempo também vai visitar aquela circunstância e vai transformar ela. Porque nós, em processo ascensional, sempre chegaremos à perfeição. Nós chegaremos à perfeição relativa, chegaremos à angelitude, chegaremos a espíritos crísticos, chegaremos a espíritos puros. Mesmo os mais infelizes. É uma questão de tempo. Mas então, por que então não brilha a nossa luz? Por que nossa luz não brilha? Se nós somos filhos de Deus, se nós somos amor em essência, se nós temos uma chama de amor dentro de nós, se Jesus disse que nós faríamos o que ele faz, por que a nossa luz não brilha então? Porque nos recusamos a cumprir os desígnios divinos em nós. Então nós somos irmãos do Cristo, faremos o que ele fará se tivermos fé. Nós somos a luz do mundo, nós somos criaturas amorosas, trazemos dentro de nós a essência amorosa de Deus. Mas para isso existem desígnios. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que ser filho de Deus. Não é do dinheiro, não é da matéria. Quando eu digo que eu não sou ninguém, eu estou me recusando a cumprir os desígnios divinos. Nós somos herdeiros, nós somos talhados, está no nosso currículo ser aquilo. Mas nós nos recusamos. Eu não quero que a minha luz brilhe, porque eu quero continuar nos caprichos, nas paixões, nos vícios, na matéria.
Eu não quero ouvir os bons conselhos dos bons espíritos, eu não quero estudar espiritualidade, eu quero me manter estudando coisas do mundo, vivenciando coisas do mundo, me dirigindo ao mundo, para que eu possa refocilar, como diz Emmanuel. Nós nos recusamos. Nossa luz não brilha porque nós nos recusamos. Eu não quero cumprir os desígnios divinos, mas eu sou. Isso é uma criança mimada. Isso é um orgulho. Isso é uma mesquinhez da nossa parte. Nós somos filhos de Deus. E existem desígnios. Os filhos precisam fazer coisas. Deus aguarda que nós façamos a nossa parte no processo da criação. Então nós temos desígnios, nós não podemos nos recusar. Quando nos recusamos, somos como criança mimada, endeusando o ego e o orgulho e permitindo que a matéria oblitere os nossos sentidos. Então são atitudes infantis, são atitudes mimadas. Nós colocamos o nosso ego. Nós permitimos que o nosso orgulho se manifeste. Nós permitimos que a nossa personalidade, que busca reconhecimento, nossa personalidade que busca afirmação, que busca títulos, que busca coisas materiais, nós queremos isso. As coisas materiais são importantes, mas são importantes no momento em que elas nos ensinam a respeito da vida que temos e do trabalho que precisamos desenvolver como filhos de Deus, cumprir os desígnios de Deus. Ela nos traz conforto e as coisas materiais, elas são uma consequência do nosso trabalho. Nós materializamos o nosso trabalho num carro, numa férias, numa casa, num curso superior, numa profissão melhor. Isso é materialização dos nossos desejos. Mas não pode virar o essencial, porque isso tudo é acessório, o tempo visita e se transforma. Perde o brilho, perde o viço. É temporário, não se sustenta a longo prazo. A possibilidade do livre-arbítrio incita a nossa queda nas falhas morais, e ao errar nós não nos perdoamos. E militamos na vergonha dos nossos atos. Então, quando a gente erra, a gente pensa assim, mas eu não sou ninguém. Mas eu não mereço perdão. Meu Deus, que vergonha. Eu não posso falar com Deus, eu não posso falar com Jesus, eu não posso fazer orações, porque eu me envergonho, eu fiz um crime. Uma questão de tempo. Estamos momentaneamente afastados da nossa senda evolutiva. Só isso. Todos nós, do primeiro ao último, temos o amor no coração. Temos o amor como senda, como chama dentro de nós. É uma questão de tempo. Os desígnios divinos estão aí dizendo que nós somos. Por que se recusar a trabalhar logo, a aprender logo, a evoluir logo? Por que ser criança mimada? E se for para usar o livre-arbítrio, como é da nossa possibilidade de o fazê-lo, vamos fazê-lo em nosso benefício. Usar o livre-arbítrio para cumprir os desígnios divinos. Usar o livre-arbítrio para não ser criança mimada. Usar o livre-arbítrio para eleger o self, eleger o espírito. Usar o livre-arbítrio para que a matéria nos auxilie e não nos atropele e nem nos soterre. Usar o livre-arbítrio em nosso benefício. Para a nossa luz brilhar é condição o amor e o auto-amor. Pois nós somos criaturas de amor, nós somos chama de amor. Então, brilhe a luz, condição amar e se amar. Jesus já falava, ama ao teu Deus, ama ao teu próximo, ama a ti mesmo. É o maior dos mandamentos. E Jesus falava pouco e dizia muito. Nós podemos criar todo tipo de sofisma, mas essas palavras são certas, são curtas, não deixam parágrafos. Ama a teu Deus, ama o teu próximo, ama a ti mesmo. Ama.
E para que a nossa luz brilhe, é condição a amar. Nós somos chama de amor. Qual que é a dúvida? Então, luz que brilha, amor. Ama que a tua luz brilha. Ama a ti mesmo como criatura que vai ser perfeita. Como filha de Deus, irmã de Jesus, capaz de realizar prodígios. Ama a ti mesmo. Desígnios divinos. Nós imaginamos que não somos dignos de viver na criação, mas nós somos dignos. A criação é para nós. A matéria se sujeita ao nosso espírito. E Deus aguarda que nós façamos a nossa parte no processo da criação. A matéria se subjuga a nós. A matéria cede a nós em todos os aspectos, porque ela nos reconhece intermediários entre ela e Deus. Então a criação é para nós. O universo é para nós. O Espírito Hermann Dufault fala que temos a laboriosa tarefa de fazer brilhar nossa luz, pois nossa criatura cósmica se encontra nos bastidores das máscaras e ilusões. Nós temos que trazer a nossa criatura cósmica, o nosso ser cósmico, para a frente, para o palco, retirar de nós mesmos as ilusões e as máscaras. Nós precisamos fazer isso como tarefa laboriosa, dioturnamente. Um tijolinho por vez, um conceito por vez. De modo que aquilo que nós somos como espírito se manifeste na matéria como criaturas superiores. Viver na terra, viver na matéria como Cristo viveu. Laboriosamente, foram 33 anos. Conta no tempo de vocês 33 anos. Conta a partir de hoje mais 33. Isso é o que o Cristo viveu conosco. E ele foi laborioso, ele viveu cada dia, ele construiu cada amizade, ele aprendeu, ele se sujeitou, ele era a criação divina em processo de materialidade. Criatura cósmica, que não ficou nos bastidores, nem nas máscaras e nem nas ilusões. Hermann Dufault cita também que o complexo de inferioridade é criado pelo homem em seu próprio desfavor, errando e achando que não merece perdão, trabalhando contra os objetivos da vida profunda. Pois nós temos forças vivas em nós como efeito de nossos desatinos no passado, já que nossos erros são o nosso aprendizado. Estamos momentaneamente afastados do caminho evolutivo. Momentaneamente. E quando estamos momentaneamente, provavelmente estejamos cometendo erros. Mas os erros são o nosso aprendizado. Quando nós acertamos, muito bem. Quando nós erramos, nós aprendemos. É para isso que serve o livre-arbítrio. É permitido aprender errando. E quando nós aprendemos, ficar no erro é um problema. Mas quando nós erramos e aprendemos com o erro, nós temos uma força viva. E essa força viva foi construída dentro de nós, através do trabalho, das dores, das dificuldades, das doenças, das encarnações, da escola da vida, da didática divina. Força viva construída dentro de nós, que nos movimenta, que nos faz tomar atitudes corretas, que melhora o nosso juízo a respeito do livre-arbítrio. Então, ficar imaginando que somos criaturas infelizes, que um complexo de inferioridade, aonde eu erro, eu não mereço perdão, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que eu não consigo, que nada dá certo. Você está trabalhando contra os objetivos da vida profunda do espírito.
Esse espírito que precisa se manifestar, não a matéria. O espírito precisa se manifestar. E ele tem um objetivo profundo, com forças vivas, vertidas de muitas dores, de muito trabalho, construída ao longo dos séculos. Aprendizado, na prática, vivenciado. Não é possível que tudo isso não signifique nada. Que nós fiquemos ali num complexo de inferioridade, mesquinhos com as coisas do mundo, sofrendo com as coisas do mundo, trabalhando em nosso próprio desfavor, não nos perdoando porque nós estamos momentaneamente afastados. É uma incompreensão. Nós precisamos realizá-la, porque nós temos no nosso passado os nossos erros nos educando para o futuro. É um aprendizado construído com muito aprendizado, com muito esforço. Considerando a manifestação de ser profundo e espiritual, compete-nos talhar condições favoráveis para o aprendizado das mensagens da alma. Trabalhar pelas condições favoráveis ao aprendizado. Isso que nós estamos fazendo hoje, visitando esses livros, visitando esses conceitos, revivendo essas mensagens, é trabalhar por condições favoráveis, é construir condições favoráveis, é melhorar o nosso entendimento. Aprender a ouvir os sentimentos verdadeiros do Espírito, porque somos nós mesmos para saber quem realmente somos. Nós somos Espírito. Então precisamos olhar para o Espírito. As coisas materiais estão construídas para a nossa educação, para a educação do Espírito que somos. Nós somos espíritos e tudo que nos cerca é para fazer a educação desse espírito. Para tanto, nós precisamos saber quem somos. Aí nós vamos responder aquela pergunta do início: quem somos nós? Aí, se eu perguntar, você vai saber responder: quem é você? Escuta os teus sentimentos verdadeiros de espírito. Trabalha e cria condições favoráveis para esse aprendizado. Compreende a escola de Deus, nosso Pai. Começamos a compreender quem realmente somos. E que a condição que estamos vivenciando é momentânea. Condição momentânea que o tempo vai reformar brevemente. Mas o espírito sai da forja melhorado, sai da forja purificado, sai da forja sábio. Ele trabalhou, ele construiu, ele aprendeu. O espírito imutável, imortal. O alto amor é aprendizado de longa duração. E conectar seu conceito a fórmulas comportamentais para a aquisição da felicidade instantânea é uma atitude de imediatismo, pressa, ansiedade, que se somam a outras atitudes, dificultando ainda mais o nosso passo. Então, alto amor, porque às vezes amar o outro é fácil, né? A gente idealiza, a gente se apaixona, a gente se move, a energia do outro combina com a nossa e nós... É fácil amar o outro. Mas às vezes amar a gente mesmo, nós sabemos de tudo a respeito de nós. E nós somos o juiz mais severo. Nós somos juízes terríveis de nós mesmos. E quem pode julgar, quem tem poder para fazer isso, não faz. Ele cria condições para que aprendamos, ele cria condições para que exercitemos. Quem pode julgar, não julga. Porque ele é amor. Deus Pai
amor, que nos envolve com amor, que nos conduz com amor, como é que ele vai fazer um julgamento severo sobre nós? Daí ele não é amor. Então nós nos julgamos, nós criamos elementos que atrasam o nosso passo, nós temos dificuldade de compreensão, nós nos deixamos obliterar pela matéria, nós militamos em defeitos e na falta de virtude. O problema somos nós, mas precisamos nos auto-amar e precisamos também exercitar isso em longa data. Como espíritos imortais, todos os nossos erros são facultativos, nós temos livre-arbítrio. Deus espera que nós aprendamos pelo amor, mas se nós tivermos que aprender pela dor, podemos também. Então, felicidade instantânea, uma vida encarnada definitiva, não. Imediatismo, não. Pressa para um espírito infinito, para um espírito que não morre. Pressa, ansiedade, fazer chegar logo. Como fazer chegar logo? Nós estamos exercitando. Permitir que tudo isso se some a sofrimentos, a dores, a erros. Nós é que somos o problema para o nosso passo. Auto-amor. Chama de amor. Nós somos faísca de Deus, construídos pelo amor de Deus. Precisamos compreender esses conceitos e exercitá-los. Quem é você, então? Ser em evolução, aprendendo e sobrepondo as experiências a cada encarnação. Nós precisamos fazer a casquinha, né? Sobrepor experiências. Uma hora aqui, uma hora ali, uma hora assim, uma hora assado. Sobrepondo experiências. Nós precisamos de estofo. Senão nós vamos murchar. Somos dignos do nosso próprio perdão e dotados de todos os meios para superar a cada dia. Tudo que nós precisamos está ao nosso alcance. Se nós não somos perfeitos ainda, perdoemo-nos e vamos buscar. Se nós somos muito exigentes conosco mesmo, vamos dar um tempo, calma, sem pressa, sem estresse, sem ansiedade. Construir quem realmente somos. Somos dignos do amor de Deus, tal qual o filho que herda o amor incondicional ao ganhar a vida. Amor incondicional de Deus. Quem somos então? Filhos de Deus, irmãos de Jesus, capazes de maravilhas, em processos dinâmicos de aprendizado, com a possibilidade de errar. Nossa, alguém imaginou tanta coisa boa reunida para uma única entidade que somos nós? E isso é para cada um. A didática que é aplicada a mim não vale para o outro, porque a didática do outro é única para ele. Visa os melhores fins com base naquilo que já foi aprendido e evoluído. A gente não presta atenção nisso, não agradece a Deus por tudo que temos, por tudo que somos, e nós somos muito. Nós temos muito. E Deus nos aguarda com paciência, com amor infinito. E nós estamos aí imaginando que somos dignos, que não somos ninguém, que não somos capazes. Ó Deus, continua nos ajudando. Mas façamos nós a nossa parte, vamos criar o melhor caminho, as melhores condições, vamos trabalhar por isso, vamos auxiliar o nosso processo evolutivo, vamos usar o nosso livre-arbítrio em nosso favor. E os espíritos vêm nos dizer isso. Não desanima. Segue, acredite, confia. Ânimo. Jesus disse, né? Tede bom ânimos.
Ter de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos capazes. Filhos de Deus que ganham amor incondicional. Era a respeito disso que eu gostaria de falar hoje. Espero sinceramente ter conseguido trazer luz a respeito dessas questões e lançar novas formas de pensar e de se posicionar diante da vida, que todos nós somos capazes de alcançar essas lições e compreender essas lições. Os espíritos realizam todas essas tarefas de modo muito profundo, de modo que pode parecer muitas vezes abstrato, mas quando a gente senta e discute sobre isso, a gente percebe o quanto é simples, o quanto é objetivo, e que nós sim somos capazes de compreender e evoluir através dessas lições, através do amor que nos cerca e está sempre nos auxiliando. Gostaria de encerrar com uma oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo aos bons espíritos que estão sempre conosco, agradecendo pela codificação espírita, que traz lições profundas, que coloca para nós novas perspectivas de aprendizado, do qual nós somos capazes de compreender através do estudo e da leitura. A simplicidade de tudo coloca-nos numa escalada cada vez maior, aonde nós temos o dever de nos melhorarmos, temos a capacidade de nos melhorarmos e contribuir tanto para o bem geral como para o bem comum, aonde nós estamos inseridos também e vamos aferir, se for para os outros, aferiremos também para nós. Que os nossos mentores estejam conosco, que o Cristo ilumine os nossos passos e seja a luz do nosso horizonte. Que assim seja. Uma boa noite a todos e muito obrigado.